Lisboa nunca viu uma coisa assim. 1,5 milhão de jovens reunidos à volta do Papa, à beira-rio. O pôr do sol e aquele panorama foram inesquecíveis, certamente, para todos os que participaram, começar pelo próprio Papa. Apesar do calor intenso, o próprio Papa Francisco percorreu pacientemente toda aquela vasta zona com jovens eufóricos de entusiasmo, mas sobretudo muito atentos, porque quando se tratou de começar propriamente a vigília, e talvez pela intensidade do calor e um dia tão preenchido como também teve o Papa Francisco, quase com 87 anos, ele abreviou a sua intervenção, mas não deixou de ajudar os jovens, propondo-lhes caminhar a partir da alegria. Ele disse: não há nenhum curso superior que ensine o caminho da vida, e esse caminho da vida deve ser feito com base nas raízes que adquiriram, e houve muita gente que os ajudou para isso, desde os professores, os pais, os avós. Não há nenhum curso para ensinar-nos a caminhar na vida. Isso se aprende. Se aprende de los padres, se aprende de los abuelos, se aprende de los amigos, llevándose de la mano mutuamente. En la vida se aprende. Foi uma espécie de conversa entre o Papa e 1,5 milhão de jovens, que a certa altura pediu silêncio para eles olharem para dentro do coração e perceberem quem é que seriam aqueles que os ajudaram verdadeiramente a crescer na alegria. Solo hay una cosa gratis: el amor de Jesús. Impressionante, quando tinham acabado há poucos minutos, euforicamente de o aclamar, e depois, de facto, revelava a atenção com que eles estiveram sempre presos às palavras do Papa. Houve uma grande festa, gostava de sublinhar isso também, muito fascinante do ponto de vista estético e muito contemporânea, de tal maneira que nos bailados, enfim, numa representação coreográfica que houve para ajudar a ouvir as palavras do Papa, também houve uma coreografia de drones que assinalou o céu com palavras-chave como levanta-te, como esperança, e isso também foi uma marca de novidade e para mostrar que a Igreja é contemporânea. Cristo é sempre jovem e acompanha a par e passo o caminho do jovem, independentemente das épocas. Nos 40 anos da JMJ, porque no fundo foi esta intuição de João Paulo II, que começou em 83, agora em 2023 vimos depois, sobretudo na missa de encerramento deste domingo, a multidão presa também, presa no sentido de atenção fixada no essencial. E foi a maior missa que jamais houve em Lisboa, talvez no território português, claro, mas todos centrados em Cristo, e o Papa também com uma indicação de caminho. Na sua homilia ele deixou 3 conselhos fundamentais: resplandecer, escutar e não ter medo. Aqui em Lisboa, nesta jornada mundial da juventude, não tenham medo. Não tenham medo. E lembrou que o ser luminosos, o resplandecer, não é pôr-se debaixo dos holofotes, não é fazer passar uma imagem de sucesso, é deixar Cristo entrar. E para isso é preciso ouvi-lo e não ter medo. Grande intuição teve João Paulo II, que foi o primeiro a dizer: não tenhais medo, escancarai as portas a Cristo. Foi isso que também se passou em Lisboa, agora com o Papa Francisco e com estes jovens que, no fundo, também no final da missa e durante o Ângelus, o Papa agradeceu a todos. Presentes estava a imagem original da Capelinha das Aparições, e o Papa não deixou de agradecer o acompanhar sempre de Maria neste caminho que levou os jovens até Lisboa, e agora enviá-los em missão para as suas casas, terras, países, comunidades, mas sobretudo também um agradecimento imenso a todos aqueles que abriram as portas. O Papa definiu mesmo Lisboa, disse que Lisboa vai ficar na memória de todos, e chamou à capital de Portugal Casa da Fraternidade e Cidade do Sonho. E obrigado a ti, Lisboa, que permanecerás na memória destes jovens como Casa de Fraternidade e Cidade dos Sonhos. Portanto, 2 classificações que Francisco deixou, 2 títulos que Francisco concedeu à cidade de Lisboa:
anunciou onde é que vai ser a próxima Jornada Mundial da Juventude, que vai ser em 2027, mas antes fez um convite para 2025 para os Jubileu dos Jovens. Claro, agradecimentos também aos voluntários e o Papa não se satisfez só em agradecer aos voluntários durante a missa, que aliás foi interrompido com um fortíssimo aplauso, mas quis encontrar-se exclusivamente com eles mesmo antes de partir para Roma.